O homem pode, deve, é autorizado e é correto utilizar pano da costa dentro do candomblé? Bom, assista esse vídeo até o final que hoje, em mais um vídeo do quadro Minha Opinião, eu vou falar sobre homem dentro do candomblé e o uso do pano da costa. Se você não me conhece, eu sou Tom Loureiro, seja muito bem-vindo e hoje vamos dialogar um pouco sobre o pano da costa e o homem no candomblé. Essa discussão que abre muitas pautas para serem dialogadas, observadas e inclusive questionadas por todos nós que somos de candomblé. A primeira coisa que temos que observar é o candomblé se estabeleceu no Brasil, ou seja, o candomblé sendo uma religião afro-brasileira de matriz africana, se estabeleceu, ou seja, a recriação do culto dos orixás em Inquices e Voduns se estabeleceu principalmente pelas vias matriarcais. Sabemos que participaram da fundamentação, do estabelecimento do candomblé como religião no Brasil, muitos homens, porém, o candomblé durante muitos anos foi matriarcal, dirigido e conduzido por mulheres, sendo homens normalmente restritos às funções de ogãs, ou seja, as voduns e as iaôs, geralmente, em 99% dos casos, eram mulheres, tanto nas casas de Queto quanto nas casas de candomblé jeje. Nas Angolas, não, na casa de candomblé Angola, isso já era mais aberto. E dessa forma, a vestimenta se estabeleceu sendo uma vestimenta feminina, a baiana, tradicionalmente brasileira, estabelecida pela inserção dos antigos vestidos da época da monarquia no Brasil, os vestidos das sinhás, das senhoras e tudo mais. As roupas que as mulheres negras utilizavam durante a escravidão, aquelas saias longas, as batazinhas, os camisus que utilizavam, as roupas que são bem similares ao que utilizamos até hoje dentro do candomblé. Bom, aonde eu quero chegar com isso? A vestimenta padrão do candomblé, ritualística, dentro do candomblé Brasil, até, por exemplo, na meado dos anos 80, agora do século 20, eram as roupas femininas porque eram elas que faziam a roda, o xiri, o candomblé. Então era saia, camisu, pano da costa, pano de cabeça, era esse padrão. O homem era calça, camisa social, entendeu? Uma boinazinha e pronto, porque ele era ogã. A função dele era essa. Mas então onde você quer chegar com essa história e a história do pano da costa? As primeiras casas de candomblé que começaram a iniciar homens dentro do Queto, do jeje, o que esses homens tinham como exemplo para utilizar, para definir que eles eram ebomes? A mesma roupa que eles viam as mulheres usando, excetuando as saias. Então, era o pano de cabeça, era o pano da costa. Então você está justificando que isso era certo? Não. O meu debate hoje é a justificativa para se dizer que não pode os homens utilizar o pano da costa. Porque o pano da costa é para as mulheres, porque a função do pano da costa é para proteger o útero. Bom, vamos pensar comigo. Se é uma visão simbólica disso, tudo que a gente tem uma simbologia dentro do candomblé, a gente prepara. Se algo vai ter devido à função, uma função tal ou outra, a gente vai preparar aquilo para isso, com banho de erva, com cânticos, rezas, ritos próprios para que aquilo, um simples elemento normal de uso do dia a dia, passa a ser um elemento ritualístico e passa a ter uma função ritualística, que seria no pano da costa de proteger o ventre feminino, o útero. Mas em que momento isso é feito? Eu nunca vi ninguém fazer isso. Ou seja, o pano da costa se resume simplesmente em um pano costurado nas dimensões previstas para ser utilizado pelas mulheres de candomblé na sua cintura ou nos seus seios. Até hoje eu procuro entender e saber da onde surgiu essa história que o pano da costa tem a função de proteger o ventre feminino, ou seja, o útero da mulher. Se isso surgiu como uma explicação para dizer que só a mulher pode utilizar o pano da costa, foi equivocadamente errado, é simplesmente dizer que é um padrão da vestimenta feminina. No candomblé, o homem não pode usar pano de cabeça porque isso é exclusivamente feminino. Mas por que isso é exclusivamente feminino? Dentro da cultura da África Negra, somente as mulheres têm o costume de utilizar, porque faz parte da cultura feminina africana, utilizar o pano de cabeça. Simples assim. É cultural daquele povo e assim culturalmente chega no Brasil. Só que muitas das coisas sofreram transformações no candomblé.
Perfeito. Então, dentro do candomblé, em alguma circunstância, alguma situação, cabeça arrumada, cabeça montada, tomando obrigação, o homem vai estar de pano de cabeça. Mas aí é básico essa explicação. Ninguém inventou nenhuma ritualística maior para dizer que o homem não deve utilizar normalmente o pano de cabeça. Mas por que o pano da costa surgiu essa história de que é para proteger o útero? Tá, agora vamos fazer uma análise para entender a maldição que isso torna. Desde o momento que a gente diz que a mulher utiliza o pano da costa para proteger seu útero, estamos dizendo que há necessidade disso acontecer. É exatamente. Então me explica, em que momentos a mulher de candomblé utiliza o pano da costa para cobrir o seu útero? Durante funções de candomblé, durante uma festividade de candomblé, durante um xirê. Então esses momentos são tão negativos ao ponto de que uma mulher precisa proteger seu útero. Então o candomblé é tão maldito para que quem participa e tem um órgão tão importante da reprodução, que é o útero, precisa se proteger? Será que a gente não está levando uma mensagem errada falando uma monstruosidade dessa? Dizer que o pano da costa serve para proteger o útero feminino. Ou seja, a mulher que utiliza o pano da costa durante um xirê está se protegendo de quê? Então temos a necessidade de nos proteger durante um xirê? Ele é tão negativo, tão ruim assim? Bom, acho que tem um equívoco aí. As pessoas que inventaram essa história de que o pano da costa tem a função de proteger o útero, o ventre feminino, não pensou nesses detalhes. Na verdade, não tinha uma explicação e inventou essa. E a explicação é simples. É naturalmente uma roupa feminina. Ah, é errado o homem utilizar? Não, porque tem um motivo histórico para entender por que o homem utiliza. Já que o candomblé começou de forma matriarcal, era exclusivo para mulheres durante muito tempo a iniciação como rodante dentro do candomblé, tanto o jeje como o queto, o exemplo vinha do lado feminino. Então, a simbologia do pano da costa e seu uso para simbolizar o status dentro do candomblé de ser é bom, não é, surgiu justamente observando as iás das casas. E muitos homens utilizaram o pano da costa durante muito tempo. O que está mudando agora é a nova leva de homens e mulheres que estão se iniciando na religião tradicional, em culto de Ifá, e trazendo a tradição da vestimenta africana da atualidade. Então está dizendo como errado o que se acostumou dentro do candomblé pela cultura do candomblé. E segue essa mesma briga de dizer que tudo do candomblé que é diferente da cultura iorubá da atualidade está errado. Esquece que o candomblé é formado pela sua própria cultura e a cultura tradicional iorubá, a cultura tradicional do povo Congo-Angola, a cultura tradicional do povo de Kutu-Vodun, mais de 200 anos atrás. E falar que 200 anos não muda uma cultura de um povo, por diversos motivos e diversos fatores, é não querer assumir a realidade de fatos. Então, temos que entender que o candomblé e o povo de candomblé têm cultura própria. Se você não acha certo, não concorda que dentro da sua casa de candomblé o homem utilize pano da costa e ojá, o pano de cabeça, ok, não tem problema algum nisso. Cabe a todos os membros da sua casa de candomblé seguir e saber que não deve utilizar, mas baseado em fato de que é uma vestimenta, normalmente, tradicionalmente, dentro da cultura de candomblé, feminino. Ponto. Não precisa inventar uma história e dizer que o homem não pode utilizar porque o homem não tem ventre e a função do pano da costa é cobrir o ventre feminino. Não tem nada disso. É só dentro da cultura da vestimenta. Então, por exemplo, quem veste saia dentro da cultura brasileira? Normalmente falando. Não vamos agora entrar em papos de ideologia. Dentro da cultura brasileira, quem veste saia não é mulher? Sim, isso porque é mulher. E está definido dentro da cultura brasileira que a mulher usa saia. Por conta de diversas aquisições e transformações de culturas europeias e ocidentais que vieram para o Brasil, que costumeiramente definiu como o normal e o tradicional é a mulher usar saia. Então o homem usa calça, usa bermuda e não usa saia, porque é uma vestimenta exclusiva feminina. E a mesma coisa seria o pano da costa. Não havendo a necessidade de inventar toda essa história para falar que não pode. É só dizer que não pode porque é uma vestimenta feminina. E dentro da sua tradição, dentro da sua casa, a mulher que usa o pano da costa e não o homem. Inclusive, muita gente fala que na África o homem não usa pano na cintura, o homem não usa pano assim, o homem não usa pano assado. Bom, se for dentro da cultura iorubá, realmente é raro, muito raro, mas ainda se vê alguns homens usando um pano amarrado na cintura para se vestir. Ok.
Porém, isso é muito grande dentro da cultura de Vodun. Dentro do culto de Vodun, se vê homens utilizando panos amarrados na cintura. Então, dizer que na África não tem como se a África se resumisse à cultura iorubá é um grande erro. E o outro erro está querendo sempre justificar o candomblé. Ah, eu sou queto, então o meu candomblé, se eu tenho que sempre explicar pela cultura iorubá. Errado. O candomblé é um misto das grandes etnias que fundaram os cultos na Bahia, ou seja, o povo iorubá, a cultura Congo-Angola e o povo Fong-B, o povo Ewe, da cultura Jeje. Então, não se pode resumir a cultura do candomblé apenas do povo iorubá, mesmo você sendo queto. Porque você usa mocan, que é originário do culto do povo Jeje dentro do candomblé brasileiro. Então, a gente não pode se resumir a apenas isso. Eu sou queto, então sou puro. Não existe essa grande pureza dentro do queto. Bom, gostaria de trazer esse pensamento para todos nós, trazer minha opinião sobre tudo isso. Não estou dizendo que está liberado, cada um faz o que quiser. Só acho errado as pessoas criticarem com fundamentações equivocadas que não existem, de dizer que homem não deve usar o pano da costa porque homem não tem útero. Não, não é bem assim. Homem não deve usar o pano da costa se dentro da casa de candomblé que ele frequenta, participa, ele faz parte dessa comunidade religiosa. Não é permitido o homem utilizar porque é uma parte exclusiva da indumentária feminina. Ponto. Agora, inventar história de útero, homem que não pode criticar o outro de outra casa, de outra axé, de outra nação, de outra raiz, que está errado porque está utilizando e porque ele não tem útero, a gente tem que parar de sempre apontar o dedo para o outro para mostrar que o outro está errado porque faz diferente do que nós fazemos. Bom, se você não é inscrito no nosso canal, gosta de vídeos sobre história, cultura e filosofia das religiões de matriz africana, não deixa de se inscrever e ativar as notificações, porque publicamos vídeos sobre esses assuntos aqui toda semana. Eu agradeço a sua companhia até aqui, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.